estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. E essa aula é destinada a você, estudante do 9º ano do ensino fundamental. E eu sou o professor Andrew e juntamente comigo temos a Elisângela, nossa intérprete de Libras, e juntos vamos levar até você um pouquinho da geografia. E para isso, a gente já vai apresentar para vocês os objetivos da nossa aula de hoje. Confere na tela, ó. Caracterização dos fluxos no mundo global e analisar os fluxos de capitais no mundo contemporâneo. Então a gente vai perceber que no mundo atual, no mundo globalizado, existe uma série de fluxos que estão presentes na nossa sociedade. E a gente vai caracterizar o que são esses fluxos e aí a gente vai dar uma ênfase também na circulação de capitais. Para isso a gente já faz aqui a nossa reflexão inicial, ó. O que você compreende por fluxos? Quando a gente está falando nesses fluxos, nessa circulação, que tipo de coisas que vão estar circulando nesse nosso mundo? Quais são os elementos que vão fazer parte desses fluxos e o que vai possibilitar esses fluxos no mundo globalizado? E aí, quando a gente faz essa análise, a gente já parte para quê? Para o conceito de fluxos, que está associado à circulação de pessoas, capitais, serviços e mercadorias no mundo globalizado. Então, quando estamos falando em fluxos, estamos falando do quê? Dessa circulação, que pode ser de pessoas, de mercadorias, ou até mesmo do capital, do dinheiro. Pois no mundo atual, por meio de bolsas de valores e do sistema financeiro, ele pode ser interligado, ele pode ocorrer durante todo o período do dia, durante as 24 horas do dia, em função da possibilidade da interconexão por meio da internet e de outras ferramentas que possibilitam essa comunicação. Além disso, a gente vai ver que diferentes partes do mundo, elas estão conectadas entre si, nos mais diversos setores, sendo esses fluxos considerados como parte essencial do que chamamos de globalização. Então, nas mais diversas esferas, nós vamos ter essa interconexão, seja no segmento cultural, no segmento alimentício, na difusão dos programas televisivos, das transmissões esportivas, no modo de vida como um todo. Então, a gente percebe essa grande interconexão entre o nosso planeta, sendo possibilitado por uma série de ferramentas, dos quais, além da internet, existem outros aparatos tecnológicos que possibilitam essa interligação. E agora que a gente já caracterizou esse nosso mundo globalizado, já falamos um pouquinho sobre fluxos, confere na tela a nossa primeira atividade. Fluxos na geografia está associado à circulação de pessoas, capitais, serviços e mercadorias no mundo globalizado. Descreva situações do seu cotidiano aonde estes fluxos estão presentes. Então, coloque algumas questões ali onde os fluxos desse mundo globalizado estão presentes no seu cotidiano. O tempo vai aparecer na tela e estamos aguardando você.
bem, vamos analisar a sua resposta, o que você colocou aí como resposta, se ela condiz com aquilo que vai aparecer aqui na tela para você. Então é uma resposta pessoal essa aqui, aonde produtos de diferentes partes do planeta, bolsa de valores, circulação de diferentes moedas em nosso país. Então são alguns exemplos de uma resposta pessoal. Quer dizer que não existe o certo ou errado, desde que você tenha atendido a esse questionamento aqui, ó. Os fluxos presentes no nosso cotidiano, os fluxos de mercadorias, produtos, serviços. Então, por isso, essa resposta podendo ser uma resposta pessoal. E agora que a gente já caracterizou os fluxos, a gente já percebeu como esses fluxos eles podem se manifestar no nosso cotidiano, a gente vai conhecer aqui, ó, o fluxo de capitais, que são atividades econômicas financeiras resultantes da possibilidade de uma negociação rápida com diferentes lugares do mundo, por meio da comunicação com os quais permitem a realização destas atividades em tempo real. A gente percebe que no mundo globalizado, as relações econômicas elas podem ocorrer de forma bastante intensa e elas ocorrem de forma bastante intensa. Nós temos a circulação dos capitais ocorrendo por todo o mundo durante as 24 horas do dia. E essa circulação de capitais, ela é fundamental para a economia global, pois como sabemos, o conceito de economia está associado à produção de bens, produtos, serviços, mercadorias e da geração de renda de capital a partir dessa circulação. Mas nós também sabemos que as empresas multinacionais ou transnacionais, elas estão instaladas em diferentes partes do nosso planeta e que os lucros obtidos pelas filiais das transnacionais geralmente são enviados para o país de origem, para a matriz. Então, essa circulação de capital, ela se dá de forma constante nesse mundo globalizado. E essa circulação de capitais, esse fluxo de capitais, tem uma importância significativa na vida das pessoas e também na forma com que elas têm a sua geração de renda. Seguindo aqui, ó, nós vamos conhecer as bolsas de valores, que são, na verdade, um mercado organizado onde se negociam ações de sociedades de capital aberto e outros valores mobiliários. Então, o que é a Bolsa de Valores? Bolsa de Valores é um local onde se negociam pedaços de empresas. Então, quando uma empresa tem o seu capital aberto, significa que esta empresa colocou um percentual do seu patrimônio, do seu capital, à venda na Bolsa de Valores. E ela realiza essas operações a fim de capitalizar recursos. Então, a Bolsa de Valores é esse espaço. Aqui, a imagem que você vê do lado esquerdo da sua tela mostra para você a Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, que é uma das mais importantes do mundo, porém não é a única e também não é a mais importante, pois vários países dispõem das suas bolsas de valores que realizam as operações financeiras tanto das empresas que estão estabelecidas no seu território, quanto de empresas que estão estabelecidas em outras partes do planeta. Então, a Bolsa de Valores, os fluxos de capitais, eles são muito dinâmicos, eles ocorrem de forma muito intensa. E aqui na tela, ó, nós podemos encontrar informações na história da existência de Bolsa de Valores desde os tempos antigos, onde os comerciantes se reuniam para fazer negócios. Então, esse conceito de Bolsa de Valores é algo muito antigo. Era simplesmente um espaço na Grécia, na Roma Antiga, onde os comerciantes se reuniam para fazer negócio. E esse espaço ali era conhecido como Bolsa de Valores, as bolsas onde se negociavam valores. A imagem que você vai ver do lado esquerdo da sua tela mostra a Bolsa de Valores de São Paulo, que é a 3B, também conhecida como a Bolsa da Bovespa, tá? Essa Bolsa de Valores sendo a corretora responsável por realizar as operações dentro do território nacional, sendo a mais importante aqui do Brasil. Então a gente consegue percebê-la aqui do lado esquerdo da nossa tela. E quando falamos em bolsas de valores, a gente vai ter alguns conceitos ali que estão ligados diretamente à Bolsa de Valores.
E esses conceitos, eles são termos muito peculiares à linguagem associada aos capitais e às pessoas que negociam em bolsas de valores. Confere aqui na tela que um desses conceitos é a palavra ação. Ação é a menor participação possível no capital de uma empresa. E ao fazer a compra, você se torna um sócio dessa empresa. Então, quando uma empresa dispõe parte do seu capital na bolsa de valores, ela está pegando do total das ações dela, das partes dela, que seria o 100%, ela está destinando uma parte e colocando à venda esta parte na bolsa de valores. Só que ela, ao invés de pegar, digamos que ela pegou 30% do seu capital e colocou na bolsa de valores. Ela não vai vender esse 30% para uma pessoa, para duas pessoas. Ela vai pegar os 30% desse capital, vai colocar na bolsa de valores e o que a bolsa de valores vai fazer? Ela vai fragmentar isso em centenas ou em milhares de pequenos pedaços, possibilitando que os acionistas comprem pequenos pedacinhos dessa empresa. E o valor arrecadado com a venda desses pequenos pedacinhos dos direitos de participação no capital da empresa vão para onde? Para o capital dessa empresa. E essa empresa, por sua vez, pode realizar o investimento em novas tecnologias, em novos produtos, a fim de se valorizar no mercado. Um outro conceito que está associado à Bolsa de Valores é o conceito de índice, que conforme você pode ver aqui na tela, ele funciona como se fosse um termômetro do mercado e indica a média de valorização ou desvalorização das principais empresas negociadas naquela Bolsa de Valores. Então, quando você ouve, por exemplo, no noticiário que o índice Bovespa subiu 7 pontos, quer dizer que as principais empresas que negociam ali, a média de valorização dos capitais negociados naquela empresa foi em torno de 7%. Então, quando a gente vê que houve uma queda, o indicador está em 7 pontos negativos, houve uma queda, é porque houve uma desvalorização das principais ações negociadas naquela bolsa de valores. E essa valorização e desvalorização, ela está diretamente relacionada com o capital externo, com a valorização e valorização dessa empresa perante ao mercado interno ou mercado externo. Então, quando a gente observa que uma empresa ela teve um prejuízo num determinado momento da sua trajetória e as suas ações estão sendo negociadas na bolsa, ocorre o quê? Uma desvalorização dessas ações. Por consequência, as pessoas que tiverem pequenos pedaços dessa empresa, forem acionistas, ao venderem essas ações, elas vão o quê? Elas vão receber um valor menor muitas vezes do que quando realizaram a compra. E aí você tem a desvalorização. E aqui, esse gráfico aqui mostra para você justamente como funciona a Bolsa de Valores, trazendo para você que o investidor, que é a pessoa que tem dinheiro, ela procura uma corretora, que é uma empresa que faz o quê? Faz a negociação na Bolsa de Valores. Então, o comprador tem dinheiro, coloca aqui, entrega para a corretora, os corretores vão na Bolsa de Valores e vão fazer a negociação. Já quem quer vender, quem é dono das ações e quer vender, também coloca numa corretora para realizar a venda dessas ações. Quando uma empresa quer colocar o seu capital na Bolsa de Valores, ela vai procurar também a corretora, que vai colocar essas ações também para serem vendidas aqui. Então você percebe que existe a Bolsa de Valores, as corretoras, que são os operadores, e os investidores, as pessoas que querem comprar e vender. E outras características que a gente tem, os preços das ações servem também para indicar o valor de mercado das empresas cotadas na bolsa. Então, quanto mais caro for uma ação, mais valorizada é aquela empresa no mercado. Por quê? Seus produtos, seus serviços, eles estão apresentando uma lucratividade elevada. E a principal função da Bolsa de Valores é manter transparente e adequado o local para quê? Para que haja negociação dessas ações. É um espaço neutro, livre e transparente para a negociação dos fragmentos das empresas. Agora que a gente já conheceu um pouquinho da Bolsa de Valores, nossa atividade na tela para você. Olha lá, ó. Bolsa de Valores tem um papel fundamental para a sociedade global e para os fluxos financeiros. Descreva as características das bolsas de valores. Conta pra gente aí no seu caderno quais são as principais características das bolsas de valores. Vai lá!
bem, vamos conferir aí o que você anotou no seu caderno, se condiz com a possível resposta que eu vou apresentar para você. Então, a Bolsa de Valores é um mercado organizado onde se negociam ações de sociedades de capital aberto e outros valores mobiliários, tá? A principal função da Bolsa de Valores é manter transparente e adequado o local para negociação de compra e venda das ações, dos pequenos fragmentos dessas empresas. Então, é essa que é a função da Bolsa de Valores, local para negociação das ações. Além disso, esse mapa aqui, conforme eu já disse para você anteriormente, a Bolsa de Nova York, ela não é a única bolsa de valores que existe no mundo. Aqui a gente consegue visualizar algumas bolsas de valores, como a de Nova York, a de São Paulo também, que eu já mencionei, que é a Bovespa ou 3B. Nós temos de Paris, Londres, Frankfurt, Madrid, no continente europeu, Xangai, Tóquio, no Japão, e outras bolsas de valores que estão espalhadas aí pelo mundo. Essas aqui sendo as que negociam o maior capital do nosso planeta. Então a gente percebe que o capital ele vai se concentrar nessas bolsas de valores e que, de acordo com o fuso horário, a gente vai perceber que a circulação de capitais é constante. Você com certeza já ouviu falar em fusos horários. Então você sabe que o Sol ele não é capaz de iluminar o nosso planeta simultaneamente, todo ele ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala em fusos horários, nós percebemos que o nosso planeta dispõe de diferentes horários em diferentes partes dele. A partir disso, vamos olhar aqui no mapa que vai aparecer na sua tela e vamos observar Nova York e Tóquio. Nós temos dois locais distintos da superfície do nosso planeta. Nesses dois locais, com certeza, o horário não será o mesmo. Existe uma diferença de aproximadamente 12 horas. Se a gente pegar Nova York ou São Paulo. Quer dizer que, se existe uma diferença de 12 horas entre São Paulo e Tóquio, a gente vai perceber que, quando forem 5 horas, 17 horas em São Paulo, vão ser 5 horas da manhã em Tóquio, pois os fusos horários eles variam sempre no sentido leste e oeste, nunca norte e sul. O que isso significa? Que quando a Bolsa de Valores de São Paulo fecha, os capitais que estão sendo negociados aqui pelas corretoras, eles podem aguardar a abertura da Bolsa de Valores de Tóquio, às 8 horas da manhã, para quê? Para realizar um investimento aqui. Aqui são duas situações, exemplo, porém pode-se negociar em Tóquio, fechou a Bolsa de Tóquio, pode-se negociar em Xangai, Frankfurt e assim sucessivamente em função dos fusos horários. Então a gente percebe uma circulação constante dos capitais no mundo globalizado. E aqui uma imagem aí que mostra para você um pouquinho sobre bolsas de valores. Esses gráficos aqui mostram para você justamente a valorização e a desvalorização das ações a cada momento do dia, pois esses índices são atualizados ao longo do dia, de acordo com a valorização ou desvalorização das ações que estão sendo negociadas, quando ocorre uma compra maior, uma venda maior de capitais das empresas. E aqui os indicadores que mostram também, por meio de números ali, a valorização ou desvalorização do capital dessas empresas. Agora vamos para a nossa terceira atividade. Confere na tela a terceira atividade. Qual é a relação entre os diversos fusos horários e os fluxos nas bolsas de valores? O que o fuso horário tem a ver com a circulação dos capitais nas bolsas de valores? O tempo está na tela, vai lá!
Muito bem, vamos conferir aí o que você colocou no seu caderno. Dá uma olhada aqui na minha possível resposta para você. Como o nosso planeta possui 24 fusos horários, é possível seguir negociando capitais durante as 24 horas do dia, pois sempre haverá alguma bolsa de valores operando. Então a gente vai perceber que a dinâmica do nosso planeta e sua estrutura e sua organização nos fusos horários a partir dos critérios geográficos possibilitam que haja a constante negociação de valores por parte das empresas, isso ocorrendo durante as 24 horas do dia. Então, para a gente encaminhando nossa aula aí para o final, quero apresentar para você a nossa revisão, ou seja, o que nós trabalhamos na nossa aula. Nós falamos sobre o mundo globalizado e demos uma ênfase na bolsa de valores e na circulação dos capitais. Então, a gente falou principalmente da circulação de capitais por meio das bolsas de valores no mundo globalizado. Quero agradecer bastante a você pelo seu envolvimento, sua participação, agradecer a Elisângela pelo trabalho de interpretação. A todos um forte abraço e até breve!